que é uma teologia ecumênica e pluralista? Conceitos, propostas, tipologias. Antônio Carlos Ribeiro. As divisões que perduraram até hoje entre as igrejas são as que deram entre os séculos XI e XVI, quando as igrejas se lançaram à evangelização dos povos que estavam fora das fronteiras europeias e do Oriente Médio. Elas já conheciam a dor e a tragédia de estarem divididas. Júlio de Santana. Oikomene. A palavra vem de oikos, em grego, lugar. Oikomene está relacionada à palavra oikia, para falar de espaço de vida familiar, fruto de uma tarefa de construção e administração. Sentido sociopolítico, econômico, cultural. Oikomene passa a significar o mundo habitado e fica mais frequente na literatura grega a partir do século IV a.C., quando os helenos se encontraram com outros povos, culturas e estados no espaço geográfico. Com a dominação romana sobre o mundo mediterrâneo, surgem os conceitos de helênico e bárbaro. Quando o Império Romano impôs seu poder sobre as terras que circulavam o mar Mediterrâneo, que eles chamavam de Mare Nostrum, o termo oikomene adquiriu uma dimensão política que complementa a cultural. Encontro de diferentes e iguais. Hoje o ecumênico tem a ver com dimensões da vida, como espaço onde se vive, onde se dá nossa relação com a natureza, onde se tem consciência especialmente para os povos, a cultura, esse conjunto de elementos através do qual as pessoas se relacionam com a realidade para transformá-la e humanizá-la, incluindo as pessoas que têm outras culturas, apontando para uma dimensão política com a totalidade das experiências humanas em sua diversidade e complexidade. Projetos ecumênicos mundiais. Igreja Católica Romana. Base: o Papa, como vigário de Cristo, sucessor de Pedro, líder da cristandade e liderança em torno do qual se juntam as igrejas cristãs. 2. Famílias confessionais. Resulta da reflexão teológica sobre a identidade confessional das várias tradições de fé, incluindo a Igreja Católica Romana e as igrejas ortodoxas. Quando a pluralidade de identidades confessionais passou a ser um desafio para quem queria mantê-las, começou-se a falar em diversidade reconciliada. Essa linha se efetiva nas comunhões confessionais. 3. Comunidade conciliar de igrejas, locais no diálogo universal das culturas. A igreja é única e deve ser concebida como uma unidade conciliar de igrejas locais que estão verdadeiramente unidas. Essa unidade conciliar, cada igreja local possui em comunhão com as outras a plenitude da catolicidade, dá testemunho da mesma fé apostólica e, por conseguinte, reconhece as outras igrejas que as outras igrejas pertencem à mesma Igreja de Cristo, são guiadas pelo mesmo Espírito. Essa proposta é concretizada no Conselho Mundial das Igrejas. Tipologia do ecumenismo das igrejas cristãs. O tipo sacramental.
As igrejas que atribuem uma natureza ontológica à igreja, aproximando ou até identificando a igreja crida espiritual com a igreja visível institucional, que existe de forma concreta e visível. Continua a apostolicidade pela sucessão episcopal e é sacramento da presença de Deus no mundo. O tipo reformatório entende que a igreja, constituída por Cristo, se torna visível na comunhão dos fiéis pela pregação da palavra de Deus e pela administração dos sacramentos, batismo, eucaristia, segundo o Evangelho, sua marca. A igreja invisível contém os eleitos, não coincidindo esse grupo com o que integra a igreja invisível, institucional. Pode haver crentes fora da igreja institucional e não crentes dentro da igreja. A igreja é um corpus per mixtum, misturado. Tipo conversionista. As igrejas oriundas da reforma do século XVI, sem apoio do Estado, foram combatidas pelas igrejas reformadas estabelecidas, como os chamados anabatistas, baseiam-se na fé do indivíduo e constituem-se por conversão pessoal e adesão consciente. Exigem uma prática cristã pública, cobrada pela comunidade como administração local e congregacionista. O tipo carismático. As igrejas de traço pentecostal e as chamadas independentes, no sentido autóctones da África, com expressão diversificada, sem doutrina unificada, que cresce e transforma-se rapidamente. É vista com suspeita pelos outros tipos eclesiológicos. Destacam os dons do Espírito, o falar em línguas, a profecia e as revelações divinas recebidas por seus líderes. Mesmo que várias igrejas façam parte de iniciativas ecumênicas, a maioria fica fora do movimento ecumênico, achando-o inútil ou combatendo-o abertamente como desvio da fé ou até como obra do demônio por causa da participação da Igreja Católica Romana. Diálogo de desiguais. O Dia da Discriminação Religiosa, instituído pelo governo Lula, objetiva suscitar a discussão sobre o tema. A sociedade tem sofrido mudanças, especialmente pela via econômica, sem conseguir assumir o protagonismo de sua própria história, mas sempre se readaptando a exigências e regras que lhes são ditadas pelo mercado. Mas como a religião perpassa tudo, e num país fortemente religioso, é dos instrumentos pelos quais a população mantém sua identidade. Ela subsiste até como fermental hermenêutico diante da globalização que tudo engole, situação frente à qual contingentes enormes da população sentem-se impotentes, se não lhes são concedidas as condições de vida, de manutenção de sua cultura e da criação de perspectivas de futuro. Recorrem a outras forças para proteger o que lhe é mais íntimo e, por esse caminho, sobreviverem. As sociedades humanas subjazem a quaisquer modelos socioeconômicos, por isso expressam sua fé por meio das religiões. Andar com fé eu vou, a fé não costuma falhar, cantou Gilberto Gil. Cidades dão visibilidade. Na sociedade pluralista que resultaram desse processo, acabou-se com o monopólio religioso, avançando-se rapidamente para a pluralidade de experiências religiosas. Ao lado disso, surgiu a secularização como impacto religioso da cristandade. Com a sociedade dividida em vários setores autônomos, é nos centros urbanos que se torna possível ver com mais clareza a coexistência de várias formas de expressão da fé.